Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos para darmos continuidade aos objetos de conhecimento do nosso componente curricular de didática. Nesta aula de hoje, nós vamos continuar estudando aí sobre os elementos que antecede inclusive, a um planejamento e vamos observar como esses elementos que devemos compreender a finalidade, a função e finalidade e significados precisam estar presente na mente, no conhecimento e nas ações do educador, da pessoa que se constitui como um educador. É claro, com uma formação específica para o desempenho de tal papel. Então, vamos à nossa aula de hoje. Observando que vamos aí trazer a definição de objeto de estudo, que é o tema da nossa aula de hoje. Objeto de estudo da didática. Como nós vamos compreender aí um objeto de estudo? Primeiro, antes de falar do objeto de estudo da didática, vamos ter uma compreensão sucinta do que seja o objeto de estudo. E aí, o que nós temos que o objeto de estudo ele pode ser definido como o afunilamento do tema ou de uma área de conhecimento. Vejam que nós elegemos o objeto de estudo. Digamos que vamos desenvolver um trabalho sobre a formação do jovem de 12 a 14 anos, que inclusive o Corpo de Bombeiro trabalha com esse público, não? E aí, dentro desse público, das temáticas que vão ser trabalhadas, digamos que tem lá uma temática de técnicas de salvamento, não? Mas dentro dessa técnica de salvamento, eu quero fazer uma aula especificamente do salvamento de pessoas que estão em situação de afogamento. Então, eu delimitei esse meu objeto dentro desse tema geral, né, que são as técnicas de salvamento, para essa técnica de salvamento de pessoas em situação de afogamento. Então, veja que o objeto de estudo ele é definido justamente por esse afunilamento que nós fazemos quando vamos preparar as nossas aulas ou as nossas palestras dentro de um processo formativo. Observando ainda que pode ser definido também, ou se afirmar, que aí o objeto de estudo é uma especificação que deriva de temáticas mais amplas. É só reafirmando aquilo que eu já passei para vocês. Tem uma temática mais ampla e a gente afunila essa temática para algo bem mais específico. Quando nós vamos trabalhar um projeto, seja um projeto de mestrado, um projeto em uma especialização, e temos um objeto de estudo para trabalharmos, fazermos a nossa investigação e produzirmos, trazermos o produto que é o resultado da nossa investigação. Então, nós temos um tema amplo, digamos aqui, educação à distância, não? Educação à distância é um tema muito amplo, mas eu quero delimitar esse tema para falar sobre a educação à distância no processo de formação do bombeiro militar. Também ainda está amplo, né? Mas eu quero delimitar mais. É a educação à distância no processo de formação do bombeiro militar no estado do Tocantins. Aí eu reduzi. Temos aí um objeto de estudo. Qual é? É a educação à distância na formação do bombeiro militar do estado do Tocantins. Veja que o tema amplo é educação à distância, e eu vou reduzindo esse tema para ter um objeto específico dentro daquilo que eu quero trabalhar. Espero que estejam entendendo perfeitamente o que estamos colocando, não? E aí, para termos um objeto de estudo, nós precisamos ter o domínio de algumas questões específicas que antecedem a nossa definição pelo um objeto de estudo. Para termos essas definições, esses conhecimentos prévios que antecedem esse objeto de estudo, eu fui buscar em Libânio. O Libânio ele trabalha com a questão da didática, não? E aí o que o Libânio traz para nós em relação a esses antecedentes do objeto de estudo que nós precisamos
ter o domínio, esses significados que precisamos ter o domínio. Veja que o Libânio, em 2000, nesta obra dele de 2010, ele fala que um desses significados que precisamos ter o domínio é o significado de instrução, a instrução. E o que o Libânio coloca aí como sendo instrução? Ele diz que a instrução se refere ao processo e ao resultado da assimilação sólida de conhecimentos sistematizados e ao desenvolvimento de capacidades cognitivas, né? Então, vejam que ele coloca aqui essa questão da instrução como sendo este processo do desenvolvimento, o resultado da assimilação que temos dentro desse processo de construção, reconstrução e ressignificação de objetos de conhecimentos ou conhecimentos que já estão postos. Veja que ele apresenta aqui essa questão, inclusive dentro desse aspecto do desenvolvimento das capacidades de sistematizar, ou seja, como vamos sistematizar para chegarmos aonde pretendemos e de obtermos os resultados necessários, como também as capacidades cognitivas. E aí vocês tiveram a psicologia, né? Na área da psicologia, vai trabalhar bem com essa questão do desenvolvimento cognitivo das pessoas, né? Desde o desenvolvimento da criança, a adolescência, a fase juvenil e a vida adulta. Observe que a didática ela faz parte das ações e das atividades do educador ou do formador na sua totalidade. Todas as ações que vamos fazer dentro de um contexto didático pró a formação de alguém, nós estamos somando o esforço de todas as nossas capacidades, tanto da capacidade da oralização, a capacidade que temos das competências, que é justamente esse domínio do conhecimento, a capacidade das habilidades, que é o que eu faço, como eu faço essa transposição didática do conhecimento que eu tenho para sistematizar de forma que este conhecimento possa alcançar as pessoas que estão em um nível de instrução ainda inferior ao nível de instrução que eu estou, mas que elas precisam compreender esses conhecimentos. Então, a didática vai somar nós precisamos, nas nossas habilidades, ter isso bem claro, dessa ressignificação, para transformar aí esse conhecimento em formas práticas, estabelecendo aí o caminho ou essa arte de estruturar, de sistematizar, para que possamos atingir os objetivos propostos. Veja que a instrução ela se torna aí como sendo o seu núcleo, são os conteúdos das matérias. Como essa obra é de 2010, o Libânio ainda trabalha com essa nomenclatura de conteúdos e de matérias, né? Porque aqui antecede a BNCC. Quando a BNCC, ou a Base Nacional Comum Curricular, foi implantada aí a partir de 2008, ou seja, aprovada e passado para os estados e municípios adequarem o sistema às suas redes de ensino, essas nomenclaturas vão mudando, né? Por exemplo, o conteúdo, como eu já falei para vocês, na BNCC não chama mais conteúdos, e sim chama objetos de conhecimento. A questão da matéria ou disciplina não tem mais essa nomenclatura, e sim chama-se componente curricular, né? Mas aqui o Libânio escreve em uma fase que antecede a criação da Base Nacional Comum Curricular. Então, veja que ele coloca aqui que os conteúdos e as matérias se tornam o núcleo dessa instrução, ou seja, o conhecimento. O conhecimento é o núcleo para termos uma instrução adequada dentro do processo formativo. Prosseguindo, um outro elemento que coloca, um outro significado que o Libânio coloca é o ensino. E o que é que ele fala sobre o ensino? Ele diz que o ensino consiste no planejamento organizado, a direção e avaliação de atividades didáticas, ou seja, dentro daquele aspecto que compreendemos sobre a didática, essa arte de
possibilitar a construção do conhecimento. Vejam mais o que ele coloca, que vai concretizando as tarefas da instrução. O ensino inclui tanto o trabalho do professor, que aí no caso ele coloca o magistério, né, o magíster, né, esse trabalho do professor, como a direção da atividade de estudo dos estudantes. Então vejam que nós temos dentro dessa questão do ensino essa parte da formação do professor, mas temos também, aqui o Libânio coloca, esse caminho que nós direcionamos para o estudante. Porque sem o aporte didático do professor e esse caminho traçado para que o estudante possa ressignificar os conhecimentos que ali estão e ter, no seu processo de aprendizagem, adquirir novos conhecimentos ou ressignificar conhecimento já posto, nós não teremos sucesso no nosso trabalho, não teremos sucesso na nossa função de formador, ou na nossa função de professor, ou na nossa função de instrutor. Então, precisamos ter um olhar voltado. Eu, conhecendo o público com o qual eu estou trabalhando, qual seria a melhor forma de eu assimilar esses conhecimentos? Aí o professor faz essa transposição se colocando no lugar do estudante. Então, nesse lugar, se o professor tivesse a atitude X, se tivesse a orientação Y, eu com certeza assimilaria melhor o que está sendo posto. Aí, a partir dessa mudança de posição, saindo da função de professor, me colocando no lugar do estudante, isso vai facilitar muito o nosso trabalho, porque para construir o conhecimento, nós não podemos estar apegados simplesmente à nossa instrução e trazermos algo dentro do contexto científico, mas utilizando termos eminentemente da academia, se não tiver uma transposição didática. Uma transposição didática, por exemplo, se eu falo na academia o que é episteme, né? Que episteme é a forma de produzir conhecimento, isso vem da filosofia, nos traz essas informações, né? A episteme, o caminho da produção científica. Mas se eu converso com os alunos só falando porque a episteme serve para isso, sem traduzir para esse estudante o que de fato significa a episteme, sem exemplificar para esse estudante, ele vai ter dificuldade. Imagine se eu chegasse aqui para conversar com vocês, falando simplesmente na epistemologia, na fenomenologia, utilizando esses termos sem decodificar esses termos. Ficariam, para alguns, ficaria difícil, porque não vou dizer que não aprenderiam, mas vocês teriam que ir buscar em outras fontes para poder descobrir isso, o que levaria muito mais tempo para a compreensão, a assimilação do que está sendo trabalhado e a ressignificação. Então, quando a gente trata isso dentro de uma aula, dentro de uma palestra, dentro de um processo formativo, de um planejamento de forma mais clara, objetivamente, nos colocando na função, no papel do estudante, fazendo essa transposição de sujeitos, eu vou sair um pouquinho aqui da condição de professor e me colocar aqui na condição de estudante, e aí eu começo a fazer os questionamentos enquanto estudante. Isso facilita muitíssimo dentro do nosso processo de ensino-aprendizagem. Então, o ensino aí é justamente essa organização, direção, que passa pela avaliação das atividades, didática, concretizando aí as tarefas de instrução. Ele inclui o trabalho do professor e inclui também, evidentemente, as atividades que são feitas pelo estudo dos alunos, como coloca o Libânio. O Libânio coloca uma outra questão interessante sobre esses significados que antecede ao objeto de estudo da didática. Ele fala aqui que tanto a instrução quanto o ensino, eles se modificam em decorrência da sua necessária ligação com o desenvolvimento da sociedade e com as condições reais em que ocorrem o trabalho docente. Imaginemos que trabalharmos uma determinada temática ligada às tecnologias de comunicação, de informação e comunicação, dentro de um laboratório de informática. Isso é muito mais fácil
do que nós trabalharmos falando sobre as tecnologias de informação e comunicação, digamos, para um público ribeirinho que não tem acesso à internet. Então, como nós vamos fazer isso? O máximo que nós temos aí é criar condições, pelo menos com imagens, e exemplificando isso na nossa fala, apresentando uma imagem, exemplificando na fala, para que este público possa compreender. Ao passo que, se estivermos dentro de um laboratório de informática, simplesmente vamos para isso aqui na prática, já é uma outra condição. E aí nós, aqui o Libânio está falando que tanto o ensino quanto a instrução, eles modificam aí em decorrência deste público. Observe, das transformações que vão ocorrendo na sociedade também. Eu ontem falava para um público que isso é interessante e nós precisamos, enquanto sujeitos históricos, antropológicos, né, compreendermos as transformações da sociedade. E qual a compreensão que tínhamos do significado, digamos, de família há 50 anos passado, não? Nós tínhamos uma compreensão. Quando se falava família, tínhamos aí um significado. Hoje, nós continuamos tendo o significado que tínhamos há 50 anos passado, mas temos novos elementos que agregaram a esse significado, que aí a família não é somente aquela constituída pelo um esposo e uma esposa e os filhos. Agora, ocorreram alterações que estão dentro do contexto da sociedade e das transformações que ocorrem na sociedade. Então, essas modificações precisam estar presentes na nossa mente, no nosso conhecimento, na nossa visão de mundo, na nossa capacidade de interpretar, reinterpretar e ressignificar a sociedade da qual fazemos parte. Vamos lá, então, dentro desses significados, temos aí o currículo. Observe aí, a ligação é que a didática ela se fundamenta para formular diretrizes orientadoras no processo de ensino. Aí nós temos o currículo. E o currículo, o que é um currículo? Quando nós vamos trabalhar, as redes de ensino, elas possuem um currículo. Tem um currículo da educação infantil, tem um currículo da educação do ensino fundamental, um currículo do ensino médio, um currículo para o ensino superior. É esse documento que apresentam as diretrizes dentro de cada grau de instrução que devem ser seguidos, inclusive habilidades e competências que o público daquele nível de ensino precisam ter, os conhecimentos e as habilidades para colocar em prática esse conhecimento. Outra questão que nós temos aí, saber a metodologia. A metodologia aqui nós vamos simplificar, falando aí que é o caminho que temos, ela vai nos dar o caminho a seguir, passo a passo, para atingirmos o objetivo daquilo que pretendemos. Nós, quando vamos fazer uma capacitação, quando vamos fazer uma palestra, quando vamos fazer, mesmo ministrando os objetos de conhecimento de um componente curricular, nós temos objetivo com isso. Qual é o nosso objetivo? É asseverar este processo de construção do conhecimento, é que o estudante, ao chegar ao final desse componente curricular, tenha o domínio tanto de competência quanto de habilidades acerca do que compete esse arcabouço teórico e prático do componente curricular que estamos a trabalhar. Então, para isso, precisamos de estabelecer metodologias a passo, até formarmos esta compreensão macro do que está sendo feito. Observando aqui o objeto de estudo da didática, nós temos aqui que o processo de ensino é o objeto de estudo da didática, é o centro da educação escolar. E aqui essa colocação que vem sendo feita por Libânio, que qual é o objeto de estudo da didática? O que nós temos aí como sendo o objeto de estudo da didática é justamente esse processo de ensino. Como nós fazemos para desenvolvermos as nossas habilidades, as nossas competências e habilidades dentro desta função de nos colocarmos em um patamar de professor, de alguém que está conduzindo ou coordenando um processo de construção de conhecimento. Veja que
ao mesmo tempo em que o ensino possibilita as atividades da instrução, ele também é instrução. O próprio ensino é instrução. Quando nós chegamos aqui e eu faço, digamos, o ensino médio, completo o ensino médio, então eu tenho um grau de instrução. E nesse grau de instrução, eu passei por diversos momentos de ensino de vários componentes curricular, que foram para mim ensino, mas que se tornaram instrução e me deram uma qualificação enquanto a um grau de instrução. Vocês que estão aí, que são hoje bombeiros militar do estado do Tocantins, o qual me orgulha muito, né? De tê-los neste processo de construção de conhecimentos, vocês, quando terminar esse semestre letivo, certamente vocês passaram por um processo de ensino e, ao mesmo tempo, de instrução, que sairão da condição de alguém que tem um nível de instrução de nível médio e passarão a ter um nível superior, passando justamente pelo ensino e também pela instrução concomitantemente, tá bom? Vamos prosseguir aqui, que o objeto de estudo da didática inclui conhecimentos contidos nos livros didáticos, nos programas de ensino, a metodologia e a forma de ensinar, o fazer docente e discente, ou seja, como se articula o professor, como se articula aí com o estudante nesse processo. Fala-se também aí das diretrizes que ajustam e normatizam esse processo, que é a legislação que temos dentro de um processo formativo. Temos ainda que, sob a administração do professor, o ato de ensinar e de aprender, eles são dois lados de um mesmo processo, que ele se concretiza aí nos componentes curriculares e objetos de conhecimentos a serem estudados. Vale colocar aqui que, mesmo na condição de professor, quando nós estamos trabalhando um determinado objeto de conhecimento ou determinados objetos de conhecimento, nós temos esta mão dupla. Nós aprendemos enquanto ensinamos e ensinamos enquanto aprendemos também. Então, é bacana quando temos essa condição de não sermos o detentor do conhecimento, mas sermos um sujeito também em processo de construção, reconstrução, de significação e ressignificação de objetos de conhecimento dentro do nosso processo formativo individual. Pronto! Chegamos ao final da nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham uma ótima semana e um excelente aprendizado. Um grande abraço a todos vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!